de Santa Catarina, eu quero começar mandando um super beijo para toda a Joinville e região que nos acompanha pelo canal 11, Jaraguá do Sul e região que nos acompanha pelo canal 19 e todo mundo que nos acompanha pelo site tvbe.com.br. Um beijo carinhoso para vocês, viu? Muito obrigada pelo carinho da audiência. Doutora Maria, hoje vai falar de um assunto super polêmico, sério, que infelizmente rondou as nossas redes sociais nesses últimos sábados. Infelizmente, né? Não é algo que a gente gosta de falar no sentido de que está acontecendo ainda, né? É algo que já não deveria mais estar acontecendo, nem a nível público e nem a nível dos espaços privados, né? Porque a gente sabe que o assédio sexual ele acontece muito nos espaços privados, nas empresas, acontece nas próprias ambientes de faculdades, quer dizer, várias situações em que o assédio sexual acontece. Mas quando ele toma conta de uma mídia, ela se torna muito mais visível. E aí nós somos obrigados, você deve obrigado a parar e olhar para isso. Para quem não sabe ou não acompanhou, no último dia 10, esse sábado, no Teleton, o Silvio Santos fez uma piada de muito bom gosto. Que não foi nem uma piadinha, né? Foi uma associação de falas, né? E que ela elegantemente tentou sair da situação, tentou tornar a situação um pouquinho mais tratável, leve, e ele insistiu. Então realmente ficou muito constrangedor. Eu me colocando no lugar como mulher, esse lugar dela foi extremamente constrangedor. Eu fiquei constrangida em assistir. Sim, assistir já foi constrangedor. Foi constrangedor demais. A gente fala piada de mau gosto porque muita gente ainda acha que é piada. Mas não é piada. Eu acho que tudo aquilo que fere o outro não pode ser tratado como piada, né? Senão a gente começa a naturalizar todas as coisas que são agressivas. Então, todas as piadas com mulheres, com negros, com qualquer forma de diferença de gênero, a gente começa a tratar como natural, e não é. Aquilo que fere, por exemplo, digo assim, brincadeira é aquilo onde todos se divertem. Quando alguém está sendo machucado, já não é uma brincadeira. Já passa por uma categoria de sadismo. Eu estou usando o sofrimento do outro para me divertir, né? Eu estou usando o constrangimento do outro para me divertir. Isso já é sadismo, já não é uma brincadeira, né? Aí as pessoas mas agora tu tem que ser politicamente correto. O politicamente correto significa você trabalhar a tua empatia, você se colocar no lugar do outro. Se eu estou aqui com você e começo a fazer brincadeiras constrangedoras, estou divertindo a quem? A mim e pessoas que podem achar isso divertido, mas vai ter várias pessoas que vão estar numa relação de empatia com você, vão se sentir extremamente agredidas e constrangidas com a brincadeira. Então já não é mais uma brincadeira, já se tornou algo muito mais perigoso do que uma brincadeira. Então acho que para quem está assistindo a gente, até mesmo com crianças, brincadeira é algo onde todos se divertem, né? Eu venho de uma família italiana. A família italiana tem umas brincadeiras que a gente... eu hoje caracterizo como sadismo, que me faziam mal quando criança e que eu não permiti que fizessem com as minhas filhas, né? Que é aquela coisa de ficar provocando a criança, provoca a criança, até que a criança chore ou até que a criança cometa uma malcriação. Aí a criança é culpada, né? Então isso é sadismo, né? É você se divertir, achar engraçado a criança perder o controle e se descontrolar. A mesma coisa a gente pode falar do assédio sexual. O assédio sexual muitas vezes não está relacionado com o abuso sexual, mas com o constrangimento da pessoa em função da sua sexualidade, né? Quer dizer, o comentário que ela sofreu em público, em rede nacional, ela ficou constrangida e ela não tinha muito como se defender daquela situação. Ela até tentou, muito elegantemente ela tentou se defender, mas não tinha como, né? Ao ponto que ela chegou, teve um momento que ela chegou a comentar em sair do palco. Eu acho que eu estou pensando em sair, né? Vazar. Estou pensando em vazar daqui. Porque realmente foi uma situação muito triste. Para quem não assistiu, Silvio Santos disse que não ia abraçar a Cláudia. Ela foi muito feliz até, né? Indo abraçá-la, ele disse para ela parar que ele não ia abraçá-la porque ele ficaria excitado em abraçar ela. Esse quem viu as imagens sabe que ela estava com o vestido totalmente fechado, inclusive com gola até aqui, só que era curto, né? Mas ele estava totalmente fechado, inclusive de mangas longas. E ele fez esse comentário. Não cabe a nós aqui fazer um julgamento, uma análise da pessoa do Silvio Santos, né? A gente pensa que talvez, pela idade dele, ele está perdendo aquele limite do que se pode ou não se pode falar, né? A gente vê isso muito em pessoas com mais idade, elas acabam aquela coisa assim, eu tenho autoridade pela minha idade, falo o que eu penso, só que isso, quando você tem um papel como você, como apresentadora, você tem uma responsabilidade, você é uma representação. Então a gente, enquanto representação, a gente tem que cuidar com o que a gente fala, assim como eu como psicólogo, tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo,
que no momento em que eu me digo autoridade na minha área, que eu estudei, fiz faculdade, mestrado, uma série de especialização, eu tenho uma autoridade. Então, se eu falo algo que pode levar as pessoas a usar isso para machucar outras pessoas, é muito sério. Então, a responsabilidade é minha, é a sua responsabilidade como apresentadora. A gente tem que cuidar muito para a gente não propagar nenhuma forma de violência, nenhuma forma de desrespeito. Marinha, e o que se faz nesse caso? A gente sabe que cabem medidas judiciais também, sim, né? Sim. Que assédio, ele é crime. Então, se você passou por alguma situação dessa na sua empresa, né, no seu ambiente escolar, no seu ambiente de trabalho, até na sua família, em qualquer ambiente que você vive, você pode sim denunciar até uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Isso vai gerar um processo, sim, e as pessoas vão ter que responder criminalmente, porque assédio é crime, né? Mas, além de responder criminalmente, como que a gente consegue voltar naquela situação? Na verdade, isso depende muito do contexto. Uma coisa é você passar por uma situação de assédio sexual, uma situação eventual em que você não vai precisar voltar lá. Mas o grande complicador é quando você tem que estar retornando à situação e ao contato com, de certa forma, o abusador, o agressor, né? Então, nessa situação, quando é trabalho, você tem que avaliar muitas vezes quem é essa pessoa. É teu chefe direto? É teu chefe imediato? Quem é a próxima pessoa que você pode recorrer? Né? Qual é a cultura da empresa, no ambiente que você está? Você vai receber apoio? Né? Então, buscar, primeiro, identificar aonde você pode buscar esse apoio. Como você falou, cabe medidas judiciais? Sim, cabe, mas existe um caminho até chegar lá. Né? Então, precisa dessa rede de apoio e a família. Né? Então, é muito importante que a família não menospreze quando alguém chega para compartilhar isso. Porque, provavelmente, até chegar ao ponto de compartilhar, eu estou sofrendo assédio sexual em tal ambiente, já foi doloroso para ela. Porque a pessoa, quando ela está no lugar da vítima, né, ela já fica tão constrangida que é como se ela se sentisse culpada de algo que ela nem mesmo fez. E ela realmente se sente culpada. Né? Geralmente as vítimas se sentem culpadas. Assim como uma vítima de abuso sexual, né? Então tem uma sensação de tipo, o quanto eu causei isso. Né? Até porque nós temos uma fala social que culpabiliza muito a mulher. Né? E a mulher, ela acaba inconscientemente aceitando isso como uma verdade. Então a gente socialmente tem que estar sempre rebatendo muito isso. Se dizer assim, não, você não é culpado. Nada justifica o assédio sexual. Nada justifica o assédio moral e nem sexual. Então você busca uma rede de apoio. Às vezes a gente não pode ser ingênuo e achar que vai encontrar essa rede de apoio, às vezes, no local de trabalho. Às vezes vai encontrar. Eu já passei por situações que eu dei muito suporte. Eu trabalhei na Perdigão há muitos anos atrás. E que lá eu descobri várias situações de assédio sexual. Né? E como eu tive que sair por uma questão de vida pessoal, eu fiz todo um relatório para a grande diretoria e foi tomadas as providências necessárias. Mas até ser descoberto, as meninas que passaram por essa situação foram várias meninas, né? E passou, provavelmente, o que eu levantei, até 3 anos já estava acontecendo aquilo. Então, várias pediram demissão, várias foram demitidas por não aceitar a situação, outras se demitiram e eu consegui salvar uma delas que estava sendo realmente assediada e que, se eu não tivesse descoberto, não tivesse confiado em mim contar, talvez ela também tivesse demitido. Felizmente ela ficou, o agressor é que foi demitido e ela inclusive fez carreira, continuou muito bem, né? Mas você tem que identificar se tem essa rede de apoio e buscar a sua rede de apoio familiar. Para aí você ver o que é possível você fazer. O que não dá é para você se submeter. Porque a cada situação dessa, o teu emocional vai ficando abalado. A tua autoestima, a pessoa começa a mexer naquilo que é mais sagrado, que é a tua autoestima, a tua identidade. Você começa a ficar confusa de quem é você. Afinal de contas, por que você não está sendo respeitado? Por que você não está sendo valorizado? E a gente tem que... Toda mulher merece respeito. Todo ser humano merece respeito. E não é a condição de mulher ou a condição de você estar com uma saia ou não. Inclusive, eu vi esses dias uma coisa bem interessante, que eu não vou lembrar exatamente os dados, mas era uma exposição em que eles estavam expondo, né, as roupas de mulheres que foram na Espanha, né? Então eram mulheres que as roupas que elas estavam usando no momento em que elas foram abusadas. E você vê que não eram as roupas, porque eram calça jeans, eram blusas, eram roupas de crianças, idosos, quer dizer, não é a roupa que atrai um abusador. O abusador, ele se atrai pela vulnerabilidade da condição da mulher. Da condição que ela está, às vezes o ambiente que ela está vulnerável, a própria condição dela como mulher. Então, isso não justifica. Né? Quando eu falo que a roupa é que ele faz isso, eu estou
também menosprezando o homem. Eu estou tirando a capacidade do homem de fazer escolhas. Porque quando eu digo que, mas olha, ela que provocou, não, peraí, ela pode usar a roupa que ela quiser. Eu, como homem, tenho capacidade de escolha. E por que a gente fala da maior índice de estupro na Índia, mas a maioria das mulheres usam burcas? Burcas? Olha, gente, eu estive no Egito, a mulherada lá usa burca, né? E com certeza não quer dizer que não aconteça. É o maior índice de estupros do mundo. É na Índia. E elas estão totalmente cobertas. Então, não justifica. Porque a gente tem que debater isso com a maioria, para a gente quebrar realmente essa cultura do machismo. Nesses comentários da internet durante essa semana, eu vi muitas mulheres dizendo, mas ela tem que se dar o respeito. É que se dar o respeito para algumas pessoas é colocar uma roupa comprida, né? E aí a gente quebra isso e assim, ok, quem está usando uma roupa comprida? Né? A Estela, que é da minha filha, tem um exemplo muito claro, que a colega dela foi abusada sexualmente quando estava de calça jeans. E a coordenadora da escola falou, pois é, mas você usa shorts curto e não quer ser estuprada? Aí ela falou, mas eu quando fui abusada sexualmente eu estava de calça jeans. Quer dizer, não foi a minha roupa que causou isso. Gente, nós temos que dar mais valor para a capacidade humana de análise e de escolha. Um homem é capaz de aprender a empatia, sim, e de olhar para a mulher com empatia e dizer, é um outro ser humano. E se ela não pediu, se ela não desejou, eu não vou tocá-la. E não é a roupa que sinaliza, porque um homem andando de sunga na praia não está pedindo para que eu ataque. Está te pedindo para você atacar? Não. Né? Os homens andam sem camisa. O fato de um homem andar sem camisa não quer dizer que ele quer fazer sexo comigo. Simplesmente que a nossa cultura permite que ele ande sem camisa, né, em determinados ambientes. A mulher não pode andar sem camisa. Né? Ok, é uma questão cultural nossa, vamos respeitar. É assim que a nossa cultura se organizou. Agora, aí culpabilizar a pessoa por um assédio sexual pela roupa que ela está usando, então quer dizer que a atitude do outro, mesmo que eu como mulher ache, não, o vestido estava muito curto, eu não usaria. Ok, você não se sentiria confortável em usar. Mas quer dizer que o fato do outro ter uma atitude que eu não concorde me autoriza a ser pior do que ela? E quem é pior? Quem colocou um vestido curto ou quem assedia sexualmente? De quem é a atitude que não é adequada? É a menina que está com uma roupa extremamente decotada, andando pela rua, à noite? Ou é do homem que vai lá e se utiliza disso para fazer um ato de violência? Quem é pior nessa situação? Qual é a pior atitude? Né? Então, uma das coisas que eu vejo todos os dias é que a gente está confundindo, está usando o comportamento do outro para esquecer da nossa responsabilidade ética. E aí a gente fica pensando quanto nós, enquanto sociedade brasileira, a gente precisa caminhar ainda para se tornar um país mais justo entre nós. Não estou falando justo no sentido político, estou falando justo nas nossas relações humanas, que é político também, mas falando das nossas relações. Eu vi um vídeo essa semana que me levou às lágrimas, é um vídeo antigo, que talvez você já tenha visto, que fala sobre ética, né? E até foi a Roberta Noroski, a advogada Roberta Noroski, que passou no grupo pra gente. Que na Dinamarca, teve um jogo da Dinamarca com o Irã, alguns anos atrás. E estava no finalzinho do jogo, assim, naqueles últimos minutos. E alguém da torcida apitou. E o jogador do Irã confundiu isso com o apito do juiz e colocou a mão na bola. O que o juiz determinou? Pênalti. No mesmo momento, o técnico da Dinamarca chama o jogador e fala algo para ele. E ele volta, e o que ele faz? Irã estava ganhando de 1-0. A Dinamarca poderia empatar o jogo. O que o jogador da Dinamarca fez? Chutou a bola para fora do gol. Mas bem para fora, não foi um erro. Para dizer, nós sabemos que foi um engano. Não é justo a gente fazer um gol. Isso, para mim, é ética. Por isso que a Dinamarca é um dos índices mais baixos de corrupção. E um índice de educação maior. Maior índice de educação no mundo. Então, o quanto a gente tem que entender que não é o comportamento de outro que justifica a minha atitude errada. Então, o abuso sexual vai continuar enquanto nós culpabilizarmos as vítimas. Quando nós olharmos para o agressor e dizer, você está errando, você está perdendo a sua dignidade como homem quando você faz isso. E mudar essa cultura, né? Que é uma cultura de tirarmos vantagem de tudo e todos o tempo inteiro. Se a gente for pensar na raiz da corrupção, o que é? Eu tirar vantagem
de alguém, eu ver uma oportunidade da vantagem. A gente trazer agora para o futebol, eu não acredito que algum jogador brasileiro faria a mesma coisa. Nossa, faria a festa por ter ganhado essa oportunidade de fazer o gol. Ganhou uma oportunidade e acha que está certo em aproveitar essa vantagem, essa oportunidade, tirar um proveito dessa oportunidade que lhe foi dada. Ou seja, não vê que aquilo foi um engano, que foi um erro, que não compete, que não é o mérito deles. É quando a gente coloca as leis e as regras acima da dignidade humana. Né? A regra estava sendo cumprida, a lei ali, o que diz a regra do futebol, estava sendo cumprida. Mas a dignidade, né, a questão da ética humana não estava sendo cumprida. E quando a gente parar de focar em pequenas regras que me beneficiam, então quando é para o outro, essa regra vale. Né? Se for a minha filha, é um assédio sexual. Se é a filha da vizinha, é uma vagabunda. Né? Então, quando nós flexibilizamos isso, a gente começa a se tornar injusto. A gente começa a criar sofrimentos e nós não vamos ser uma sociedade melhor. Se a sociedade não é melhor para a vítima, não vai ser para você. Porque como eu falei uma vez aqui no programa, e eu volto a falar, no machismo ninguém sai ganhando. Todos perdem. As mulheres pela opressão, os homens porque se afastam da possibilidade do amor verdadeiro das mulheres e dos seus filhos. Porque o homem, quando ele tem que ser machão, ele tem que se endurecer. Ele tem que negar a sua humanidade, os seus sentimentos. Ele tem que usar a mulher. Ele tem que fazer ela servir ele. Quando você sai, você coloca esse lugar, você sai do lugar da troca. E o ser humano, homens e mulheres, seres humanos, foram feitos para a troca. Um ajudar o outro. Nós estamos aqui para evoluir. Nós só temos uma forma de evoluir, quando um ajuda o outro. Então, essas situações de assédio sexual, a gente tem que fazer uma discussão muito séria e não focar na questão só sexual. Vamos focar na questão da dignidade humana. Não é a roupa, não é o sexo, não é a condição sexual de alguém que justifica o assédio sexual. É a questão da condição humana, da dignidade humana. Aí eu acho que a gente vai começar a avançar. Senão a gente não avança. Para todos refletirmos e propagar a cultura da empatia. Só dessa forma a gente consegue acabar, né, destruir com a cultura do estupro, com todo o machismo que ainda existe muito nessa sociedade patriarcal. A gente precisa muito se unir, gente, se unir homens e mulheres, principalmente mulheres. Porque quando você começa a ler os comentários da internet, você vê que as próprias mulheres são as que mais propagam a cultura do machismo. Mas isso tem a ver com a própria opressão mesmo. E com a cultura. Mas eu gosto sempre de olhar as coisas boas, né? Mas eu também vejo muitos comentários de homens, muitos comentários muito dignos, de muita compaixão, de muita empatia, e a gente tem que valorizar esses homens. Esses, para mim, são homens de verdade, né? Homens que protegem as suas filhas, homens que protegem as suas esposas, as suas mulheres, as suas filhas, as suas irmãs, né? Quer dizer, um homem de verdade, para mim, é aquele que ele vai dignificar a mulher em qualquer momento. Ele não vai transformar a mulher em coisa em lugar nenhum. E aí eu diria para você que, inclusive, a gente que é uma sociedade bastante hipócrita, a gente vai parar de achar que é natural a pornografia. Porque a sociedade hipócrita diz que é natural o homem gostar de pornografia. A pornografia é a coisificação do ser humano. Porque na pornografia tem homens e mulheres. E isso é uma coisificação. Isso não é natural. A gente trata como natural algo que não é, para naturalizar nossos próprios equívocos, nossas próprias dificuldades. Então, a dignidade humana também passa por esse olhar. A sexualidade, ela é humana, ela é natural, ela é linda, ela é uma expressão de amor. A pornografia não. É uma coisificação do ser humano. É uma manipulação do outro para o prazer. Isso é tornar o outro uma coisa. Não é nem um animal, porque o animal também tem a sua dignidade. Mas é transformar o outro tanto como essa flor, uma utilidade. Né? Então a gente tem que fazer umas discussões muito mais sérias para a gente poder vencer essa violência sexual que permeia as relações, que permeia as relações homens e mulheres, as relações de todos os gêneros. A gente tem que ir além disso. Né? Fazer algumas discussões que é não tornar, aqui é natural, aqui já não é natural. Opa, isso aqui, não é normal. Não, não é normal. O normal é o amor. O normal e o natural é o respeito, é o afeto, é o cuidado, é o acolhimento. Isso é normal. Por isso que eu fico feliz pelos homens que estão lá defendendo, dão apoio para suas mulheres, dão apoio para suas filhas. É por aí que a gente constrói o mundo melhor. É por aí mesmo. E olha, se você tiver sido vítima de algum assédio, de algum tipo de abuso, se você constatou um abuso em qualquer situação, trabalho, em casa, vizinho, amigos, família, denuncie. 180, você pode fazer uma denúncia anônima, viu?
não se cala. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, em assédio, a gente mete a colher. E onde tiver que salvar uma vida, a gente mete a colher, sim, mete a colher, mas a polícia e quem mais for preciso. Tem que meter a colher, né? Eu, antes de vir pra cá, estava vendo o caso daquela menina de 12, né? E que ela passou por abuso na infância de 6 meses. Durante 6 meses ela foi estuprada por um menino 6 anos mais velho que ela, no colégio, em um colégio particular, né? Acho que pode culpar o colégio, porque o colégio também não sabia. Mas isso foi perpetuando esse sofrimento e aos 24 anos ela se suicida. Né? Então a gente tem que falar disso, a gente tem que superar. Não é para culpabilizar o homem, pelo amor de Deus. A gente tem que superar esse discurso. É para a gente salvar a dignidade humana. É isso. Te espero terça-feira que vem. Com certeza estarei aqui. Oh, coisa boa, né? Vamos de música então? Vamos!